E você pode abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. E vai lendo versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com raciocínio. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, dependendo da tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler o 2 de novo. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação é uma palavra que sempre está na boca dos pregadores. Nós ouvimos muitos convites. A sua vida vai ser transformada, né? E todos nós queremos uma vida transformada. Sim ou não? Não, uma vida transformada, como a palavra de Deus mostra, é uma grande bênção. Porque todos nós precisamos de transformação. Então, essa palavra transformar ou transformação é dar uma nova forma, né? É tornar diferente. Então preste atenção, dar uma nova forma, tornar diferente, alterar, mudar, modificar. Então é uma coisa muito forte, ter uma nova forma mental, tornar diferente, ser transformado, alterar, né? Mudar ou modificar. Então o apóstolo está dizendo que, primeira coisa, nós temos que apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo. Eu vou ler o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, um culto a Deus com razão, com inteligência, com raciocínio. O culto a Deus não é uma coisa desordenada, confusa, descontrolada. O culto racional é um culto onde eu tenho a minha mente no lugar, eu entendo o que se fala, eu conheço a palavra, eu tenho uma razão equilibrada. Agora, um culto irracional é uma coisa descontrolada, atrapalhada, confusa, né? E você vê muito culto sem raciocínio, direto, em muitos lugares. Eu também já participei de diversos cultos. Esse não é o culto racional, onde eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E depois ele mostra: e não vos conformeis. Eu não posso ter a mesma forma do mundo, a mesma forma mental do mundo. Eu não posso, não vos conformeis. Eu não posso ter a mesma cabeça, a mesma forma que o mundo. Mas transformai-vos de que forma? Pela renovação da mente. Então, meu irmão, não existe outro meio de eu ser transformado. Eu não vou ser transformado porque alguém pôs a mão na minha cabeça e mandou alguma coisa sair. Eu não vou ser transformado por uma água ungida que alguém diz que vai transformar minha vida. Eu não vou ser transformado por nada a não ser quando a minha cabeça, a minha mente, ela não for renovada, ela não for alterada. Então, você lê o Novo Testamento inteiro e você mostra, e ele nos mostra que o único meio de transformação é a nossa mente, a nossa cabeça ser alterada, ser mudada, ter uma nova forma, uma nova visão, uma nova compreensão. É o único meio de transformação.
Porque ele fala esse ponto principal da mente do homem, porque a mente do homem depois do pecado se tornou uma mente escurecida, entenebrecida, destruída. O homem perdeu a sua capacidade perfeita mental, e é na mente do homem onde estão as fortalezas, os pensamentos malignos, as feridas psicológicas, está tudo aqui, ó, na cabeça do homem. A sua vida é aquilo que está na tua cabeça. Você vai projetar a sua vida de acordo com aquilo que você pensa. Então é muito importante eu ser transformado, tendo uma mente renovada, uma mente mudada. E mudada como? Pela palavra de Deus. Então eu sei que todos nós travamos uma luta na nossa vida, com os nossos defeitos, não é? Nós ansiamos que algumas coisas mudem, aspiramos que elas mudem, não é? Mas se a nossa mente não for renovada, se a minha mente não tiver uma nova ordem de pensamentos, não uma nova forma, então eu nunca serei transformado. Eu posso expulsar o diabo 100 vezes, eu posso fazer tanta coisa e continuar com a mesma cabeça. Deus pode até fazer um milagre na minha vida e eu continuar com a mesma mentalidade escrava. E isso traz um sofrimento. Por quê? Porque a vida espiritual de quem não tem uma mente renovada não evolui, ela para ali e fica aquela mesmice. E aí ela corre o risco de correr atrás dos outros para mudar a vida dela. Ela corre o risco de começar a descrer de certas coisas do evangelho e crer naquilo que não é evangelho. Aí ela corre o risco de não mais acreditar no poder da obra da cruz e vai perder Jesus Cristo de vista. Está entendendo isso que eu estou dizendo? Então todos nós trazemos muitas coisas na nossa mente que precisam ser transformadas. Por quê? Porque se eu não tiver uma mente renovada, o que vai acontecer? Eu não enxergo a boa, a perfeita e agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas que não sabem o que é a vontade de Deus para a vida delas? Elas não sabem o que é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus? Será que Deus quer isso? Será que Deus não quer aquilo? Elas não têm um poder de decisão. Elas não sabem o que é a vontade de Deus. Não trazem dentro do coração dela uma convicção. Isso aqui é a vontade de Deus. E quando a pessoa sabe o que é a vontade de Deus na vida dela, ela se torna uma pessoa convicta. Não tem nada que remova ela daquilo, porque ela sabe que é vontade de Deus. Uma pessoa que tem um ministério, se não souber o que é a vontade de Deus, ela vai entrar numa fria, porque ela vai mudar em muitas coisas, é inconstante, não sabe o que é a vontade de Deus. Mas quando ele sabe o que é a vontade de Deus, ele vai até o fim, nem que fique sozinho, ele sabe que é a vontade de Deus. Mas eu só enxergo a vontade de Deus com uma mente renovada, eu só enxergo o evangelho da graça de Deus, só enxergo a obra da cruz com uma mente renovada, uma mente nova, renovada pela palavra de Deus. Agora, se isso não acontecer aí dentro de você, o que vai acontecer? Você vai ficar preso nas mesmas coisas, com a mesma visão das coisas. Passa-se anos, os mesmos medos, nunca você vai vencer. As mesmas angústias, nunca vai vencer. Isso aí fecha o entendimento da palavra de Deus para você. E você acha que a palavra de Deus é só aquilo, recebe bem, você precisa de uma vitória, né? Aí você vai ser facilmente atraído pela propaganda, a sua vida vai mudar 100%, você vai ter vitória, você faça isso, faça aquilo, você vai ficar refém de um convite falso, que é feito constantemente pela mídia evangélica. Você entende isso ou não? E tem tanta gente refém. Então vamos mostrar aqui, eu quero usar 2 exemplos lá do Velho Testamento, de pessoas com a mente presa. O primeiro está lá em Juízes, vai lá em Juízes. Juízes capítulo 6. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e eles caíram debaixo de um cativeiro. E Deus está disposto a levantar, a libertar o povo do cativeiro. No capítulo 6, nós encontramos um povo chamado Medianitas, oprimindo o povo de Israel. E Deus quer levantar alguém
para ser um líder ali, para libertar o povo daquele cativeiro. Então Deus sempre levanta um homem, alguém para que vai ter uma reação, para ajudar o povo de Deus, para trabalhar em favor do povo de Deus. Mas Deus precisa tratar da mente, do coração desta pessoa. Por quê? Porque se eu não for uma pessoa tratada, como é que eu vou tratar dos outros? Vocês estão entendendo? Se eu não for uma pessoa trabalhada por Deus, mesmo com os defeitos, o que eu vou dar para os outros? Eu vou dar só palavra morta, não tem vida o que eu falo. Então Deus sempre quer levantar alguém, alguns, uma igreja, né, para se tornar um instrumento de bênção para o povo. Então esse capítulo fala da escravidão que os medianitas tinham sobre o povo de Deus. E Deus vai chamar esse Gideão aqui, olha, vamos lá. Então vamos lá para o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita e Gideão. Seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. O que acontecia? Eles plantavam, quando estava pronto para colher o trigo, as sementes, vinha lá, os medianitas roubavam tudo deles e o povo ficava empobrecido e sem ter o que comer. Era essa situação de Israel. Então Deus vai chamar Gideão. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente ou varão valoroso, né? Então olha como o anjo fala com Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, oprimido. A cabeça dele está debaixo de um domínio de escravidão, né? Eles estão ali sendo roubados, a sua comida, as suas coisas. Ele está ali debaixo de uma tristeza grande. Então o anjo aparece para ele com uma palavra boa e chama ele de, olha lá, o Senhor é contigo, homem valente, né? Se nós olhássemos para Gideão, não tinha nada de valente, ele estava oprimido. Acho que estava até um pouquinho depressivo, malhando trigo num lagar. Lagar é lugar de pisar uvas para fazer vinho, não é lugar de malhar trigo. Mas ele estava ali oprimido. Então o anjo chega, o anjo de Deus sabia que ele estava ali com uma mente escrava, estava ali caído, mas que tinha valor aquele homem, que tinha algo naquele homem que Deus poderia usar, extrair dele para libertar o povo de Israel. Então o anjo chama ele de homem valente, um varão valoroso, né? Traz uma palavra para tentar trabalhar ali na mente dele, mostrar que apesar de que ele estava daquele jeito, a situação era terrível, ele tinha valor. Então o anjo desperta um lado bom na mente dele, varão valoroso. Olha lá, o Senhor é contigo. Primeiramente ele fala, o Senhor é contigo, homem valente ou varão valoroso. Mas olha a mente escrava é isso aqui, olha bem, ó. Mas respondeu de Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor sair do Egito? Por que agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Era a mente dele, ele estava culpando Deus. Ele tinha ouvido os grandes feitos de Deus no passado, agora ele estava entregue nas mãos dos medianitas. Mas se você for ler o capítulo, você vai ver por que eles foram entregues nas mãos dos medianitas. Porque o povo abandonou o Senhor, começou a fazer tudo errado, começou a se desviar da verdade. Então não foi culpa de Deus que eles foram entregues, eles mesmos se entregaram para o cativeiro, não é? Eu conheço muita gente na igreja que orava, que fazia tanta coisa, depois vai se afastando, vai se esfriando, vai regredindo, e às vezes pensa que Deus que fez algum mal para ele. Não, foi ele mesmo. Ele voltou para trás, largou aquela posição que Deus tinha trazido até então, foi voltando para trás, regredindo. Aí fica com essa mentalidade: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu isso? Sabe por que aconteceu esse mal com eles? Porque eles largaram Deus, foram após outros deuses, fizeram tudo aquilo que a palavra diz que não tinha que ter sido feito. Eles fizeram e caíram debaixo de cativeiro, mesmo sendo o povo de Deus. Versículo 14. Não, versículo 13 de novo. Respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
O que é feito de todas as suas maravilhas que os vossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor sair do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Essa que é a visão de quem tem a mente assim. Parece que Deus abandonou a pessoa, né? Ela se acha assim, coitada, por que Deus fez isso comigo? Mas Deus não fez nada, foi eles mesmos que fizeram isso. Então por que o Senhor nos desamparou, né? E nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: olha só, ele não deu nem atenção para aquilo que Gideão falava. Olha, esse anjo está querendo renovar a mente de Gideão, fazer enxergar uma coisa para ter uma ação. Ele diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vá nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te mandei eu? Tentando projetar na mente dele uma coisa de fé, uma ordem nova, uma visão nova, entende? Uma compreensão para ter uma reação, para poder sair daquela situação. Enquanto a pessoa está com essa mente cativa, escravizada, com essas fortalezas, ela não consegue reagir, fica ali ao léu daquela situação, preso, escravizado. E o anjo trata ele de varão valoroso, homem valente, né? Vai nessa tua força, existe uma força em você, vai nessa tua força, e tentando despertar uma nova mentalidade, uma nova visão para Gideão, alguma coisa que levasse ele a um impulso para realizar aquela obra de Deus. Continua. E ele disse, olha o versículo 15: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha lá a mentalidade dele. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. Então pede um sinal. A pessoa, quando tem a mente não renovada, caída, ela sempre quer um sinal, uma prova de que é Deus, uma prova de que Deus está falando. É por isso que uma boa parte só anda em busca de sinal, para tentar acreditar em alguma coisa. Então a mente não renovada era isso, ela está aprisionada por Gideão. Aliás, a mente de Gideão aprisionada ali, né? O anjo de Deus vem tentando renovar por uma nova ordem, alterar aquele estado mental, porque Deus sabe, meu querido, enquanto o nosso estado mental foi um estado mental de escravidão, nós não fazemos nada, nós não reagimos em nada, a gente quer que os outros façam para a gente fica preso, aprisionado. Mas quando a mente é renovada pela palavra de Deus, então tem uma visão nova, um impulso novo. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então vamos para outro texto, Números. O povo acabou de sair do cativeiro do deserto, daquele período de deserto, aquele período difícil. E ele vai entrar na terra prometida, a promessa de Deus. Nesse capítulo 13 aqui, Deus separa um homem de cada tribo de Israel, das 12 tribos, separa um homem de cada tribo e manda como espias visitar a terra, subir nos montes, visitar se a terra era fértil ou não, né? E depois de vários dias eles aparecem para trazer um relatório a Moisés. Então vamos ler desde o versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Trouxeram um cacho de uva numa vara, 2 homens para carregar um cacho de uva grande. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e jebuseus e amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, preste atenção,
infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como que gafanhotos, e também assim também éramos aos seus olhos. Então o povo foi lá e espiou a terra produtiva, terra boa. Deus havia dado a eles, só que os inimigos estavam lá. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que expulsar os inimigos de lá. Mas eles espiaram a terra, de fato a terra era tudo aquilo que Deus havia dito. Porém, na hora de enfrentar aquilo que tinha que enfrentar, vamos analisar um pouquinho esse povo. Esse povo viu o mar vermelho se abrir, comeu o maná que caía do céu, viu aquelas pragas que destruíram o povo egípcio e a nação egípcia. Eles viram a coluna de fogo à noite no deserto, que aquecia e iluminava onde eles estavam. Durante o dia, aquela coluna de nuvem fazia uma grande sombra para que o sol não os aquecesse ao extremo. Eles viram coisas extraordinárias. Eles viram água sair da rocha. Você já viu água sair da rocha? Bater assim, um lugar seco que não tem água como o deserto, sair água da rocha? Você nunca viu isso, nem eu. Mas eles viram tudo isso. Mas na hora de enfrentar aquilo que Deus havia dado para eles, o que aconteceu? Eles revelaram aquela mente de cativeiro de muitos anos que eles viveram, cativos do povo egípcio. Apesar de eles terem visto tantas coisas, na hora de eles se apossarem daquilo que era deles, eles deram para trás. Por quê? Porque eles engrandeceram os inimigos, não é? Engrandeceram os opositores, engrandeceram aquele povo. E olha qual a visão que eles tinham deles mesmos. Olha, versículo 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o eram também aos seus olhos. Então eles se sentiram como que gafanhotos no meio daquele povo todo. Mas Deus era com eles. Essa é a questão. A nossa força não é uma coisa que nós produzimos. Se Deus está conosco, Ele produz a força dele em nosso favor. Vocês entendem isso ou não? Quantas vezes a gente se vê pequeno diante de uma situação, mas aprenda que a força de Deus é a seu favor. Ela é ao favor dos seus filhos. O poder de Deus é ao nosso favor. Entende? Então agora, se eu não tenho uma mente renovada que compreendo a vontade de Deus, eu sempre vou me ver como eles aqui, um gafanhoto, uma pessoa pequena, uma pessoa oprimida, incapacitada para as coisas. Incapacitada para as coisas. Olha o resultado no capítulo 14. Aqueles líderes, um líder de cada tribo que tinha que trazer coisa boa para aquela gente, acabou com a fé e a esperança do povo todo. Olha lá, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Por trás daqueles homens haviam velhos, haviam crianças, pessoas com grande expectativa de uma vida nova, de entrar num território dado por Deus, de usufruir e se cumprir na vida deles a promessa de Deus. Mas eles vieram tão negativos, tão escravizados, e o povo todo se lamentou, uma tristeza geral em todo aquele povo. O povo chorou uma noite inteira. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque a cabeça deles não viam a possibilidade de entrar lá. Deus era com eles. Deus já os havia tirado da terra do Egito, fez milagres extraordinários. Mas a mente deles não foi renovada com aquela visão de Deus. E o povo todo chorou. Olha lá, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Araão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos faz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para as nossas mulheres e nossas crianças serem por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito?
e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vocês estão entendendo? Eles queriam voltar para aquele lugar de sofrimento, por causa que não tiveram uma mente renovada. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Zefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência ferirei e desertarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que eles. Vocês estão entendendo, queridos? Esse povo não conseguiu ver uma possibilidade de entrar naquilo que era deles, de usufruir daquilo que era deles. Por quê? Aquela mente velha, aquela mente escrava, aquela mente não renovada, não conseguia enxergar Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Você está entendendo isso? Transformai-vos. Como? Pela renovação, pela mudança da minha mente, né? Pela modificação, pela alteração, pela nova forma que é trazida pela palavra de Deus no meu coração, no teu coração. Agora vamos lá para o Novo Testamento, vamos trabalhar lá agora. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, Paulo fala sobre 3 coisas que operam na mente: as fortalezas, sofismas e altivez, né? Então no capítulo 10 da sua segunda carta, nós vemos a partir do versículo 3 uma coisa importante. Ele diz assim: todos acharam? Então eu vou ler. Porque embora, segundo aos Coríntios 10, 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo fala que nós não estamos militando segundo a carne. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus, não são carnais, para destruir o quê? Fortalezas. O que são fortalezas? São pensamentos, ideias, coisas formadas há anos na nossa cabeça, que dominam a nossa vida sem a gente saber. Sem a gente saber, nós trazemos certas fortalezas de medo na mente, de coisas que foram impostas e postas em nós lá no passado, às vezes, não é? Através do comportamento do nosso pai, da nossa mãe, dos medos que nós passamos quando criança, coisas que se agregaram na nossa mente e puseram um padrão de vida. Às vezes ela é tão forte que aquilo nos domina até hoje e governa a nossa vida até hoje. Se não houver uma renovação daquilo, eu não consigo compreender a vontade de Deus, ter uma possibilidade grande nas coisas de Deus, porque a minha mente é presa pelas fortalezas, não é? Coisas que nós trazemos, às vezes são ensinos do passado, doutrinas que puseram na nossa cabeça, coisas que nos amedrontaram, que nos mantêm escravos até o dia de hoje. Quando a palavra do Evangelho da verdade vem, é difícil, porque a fortaleza está ali, ela se opõe à verdade.
Quer ver uma fortaleza que eu falo todo culto para você? Quer? Quem acredita aqui que é liberto da mão do diabo? Fala amém. Por quê? Porque a palavra diz o que em Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas. Não está escrito isso? Se está escrito é verdade, ou não é? Não é verdade? Se está escrito é verdade. E nos transportou para outro reino, o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, fim do cativeiro pelo sangue e a remissão de todos os pecados. Mas você quer ver uma fortaleza na cabeça do crente? Ele não acredita que é liberto do império das trevas, ainda que esteja aqui na palavra de Deus. Ele não acredita que ele é guardado pelo poder de Deus da mão do diabo. Sabe o que ele acredita? Que toda hora o diabo está na vida dele e pega ele o tempo todo. Que a casa dele é cheia de demônios, que precisa levar coisa orada e ungida todo dia. Isso é uma fortaleza. Quando ele lê lá, eu fui liberto do império das trevas. Não é bem assim. A doutrina dos demônios está tão implantada e arraigada na cabeça dele, que quando a verdade bate, a fortaleza vem para ele não ter conhecimento da verdade. É uma fortaleza forte. Quer ver outra fortaleza? A salvação pelas obras. Olha, você foi salvo, mas se você não fizer aquilo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não for na vigília, você vai perder a salvação. Então tem um mundo de crente amedrontado. Ele tem que fazer tanta coisa, porque se ele falhar, ele perde a salvação. Fala a verdade. Você não vê isso? Quem sabe está isso dentro de você. Ele não consegue entender que a salvação é pela graça de Deus. Eu creio em Cristo, sou salvo. Eu não faço alguma coisa para ser salvo. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. A salvação é uma coisa dada de graça. E não sou eu que mantenho a minha salvação. Deus mantém a salvação que Ele me deu. Mas se você falar isso para alguém, quem sabe você está me ouvindo aí sentado e já achou estranho isso que eu estou te dizendo. Porque o tempo todo você esteve numa igreja que fez assim: se você não jejuar muito, você está na mão do diabo. Se você não pagar o preço, você está na mão do diabo. Se você não deu o dízimo devorador, acabar com a tua família. Se você não fez todas as campanhas, o demônio vai te pegar. Sabe, puseram tanto isso na tua cabeça. Se você não fez, perdeu a salvação. Então que você confia no que faz para manter a salvação, não no que Cristo fez. Aí a pessoa fala: você é salvo pela graça, não pelas obras. A fortaleza se manifesta contra a verdade. A tua cabeça, mente não renovada, rejeita a verdade. Você viveu uma vida toda, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar. Se você não buscar o Espírito Santo, buscar. Aí você olha na nova aliança, Ele nos deu gratuitamente o Espírito Santo. Todo crente nascido de novo, ele é templo do Espírito Santo. Ele não tem que buscar, já foi dado, o Espírito habita dentro dele. Mas você ficou uma vida inteira buscando. Você foi nos cultos de quarta-feira, busca do Espírito Santo o tempo todo. Culto do Espírito Santo. Aí alguém fala para você: você já tem o Espírito Santo, você é salvo, é selado com o Espírito Santo. A fortaleza vem. Não, isso não é verdade, isso é do capeta. Porque eu tenho que buscar. O Espírito Santo é rápido, você corre atrás dele, nunca alcança. Porque toda semana você está atrás dele. Aí a fortaleza. Vocês estão entendendo isso, queridos? Entende isso? Ou você fica ou você some. Mas eu tenho que falar isso, eu falo. Você está entendendo? São coisas que puseram na nossa cabeça, que nos oprimiram tantos anos, que quando a verdade vem, tem uma fortaleza aqui, ó. A gente rejeita a verdade. Rejeita a verdade. Está entendendo o que é uma fortaleza? E não somente com relação a ensinos da palavra de Deus. Às vezes os nossos pais tinham fortalezas na cabeça deles, e eles incutiram isso na nossa cabeça. Nos oprimiram quando a gente era criança. Cobraram de nós o que a gente não podia fazer. Eles eram oprimidos e apertaram a nossa alma. E a gente já veio com as fortalezas dele. Trazemos um pouquinho da personalidade do pai e da mãe. Se eles eram duros, a gente é um pouquinho como eles. E às vezes as verdades do Evangelho vêm. A nossa convivência na igreja, aquilo vem que nem o pai e a mãe, a mesma coisa. Que eles nos oprimiram, a gente tem dificuldade de relacionamento, porque somos assim. E quando as coisas vêm para uma mudança, aquilo me incomoda, porque eu sou assim.
São fortalezas lá na mente, né? Aceita isso? Vou brincar com vocês. Os baianinhos trazem as fortalezas dos baianinhos, né? Os italianão, que nem eu, narigão, traz as fortalezas daquela. Os alemães de um jeito, australianos de outro. Nós somos uma mistura de tudo, né? Vocês estão entendendo ou não? Né? E isso é uma coisa que incomoda, porque nós não sabemos amar as pessoas, não sabemos aceitar as pessoas como são, perdoar as pessoas, porque temos fortalezas na cabeça, dificuldade de relacionamento, e quando temos essas fortalezas é problema. Por quê? Porque a gente interpreta coisas que não existem, mas na nossa cabeça existe. A gente às vezes é uma situação que não tem nada a ver comigo, mas por essas fortalezas estarem aqui, eu acho que é comigo, e não tinha nada a ver comigo. Já vi tanta gente brigar por coisas que não eram com eles, mas na cabeça, por causa dessas fortalezas eram. E a pessoa não tem paz, a pessoa é inquieta, tem um nó aqui dentro dela. Por quê? Por causa dessas fortalezas, a mente não foi renovada. Vocês entendem isso ou não? Aceita isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, e qual outra coisa que ele fala aqui, ó? Vocês viram o relógio novo ali, ó? José e a Shirley que deram ali. Agora já dei. Só o José. Agora eu dei um ministério para ele deixar na hora certa e trocar a bateria em José. Não quero saber, Deus tem que cuidar. Mas agora eu esqueci do que estava falando, tá vendo? Mas assim, outras coisas, vamos lá. As armas da nossa mente. Então fala das fortalezas, né? Anulando no sofisma. O que é um sofisma? O que é um sofisma? Era uma coisa que foi imposta na minha cabeça como sendo verdade. Eu acreditei nela de coração, mas era uma mentira, porém eu a tive como verdade há tanto tempo. Lembro uma vez que chegou um pastor e falou assim para mim: olha, imagem de escultura, esses santos, é tudo idolatria. Eu quase saí no braço com ele, porque eu gostava tanto disso. Meus pais eram assim, eu também era. Isso é um sofisma. Durante uma vida acreditei no São Benedito, né? É lá no São José. Eu fui batizado na igreja São José Operário. Aí ele estava lá com aquele serrotão na mão, falava: ô São José, me ajuda. Aí ele olhava assim para mim com aqueles olhos mortos, com aquele serrote, porque ele era operário. Eu não sei quem é esse São José, mas eu fui batizado lá quando criança. Ele não fazia nada, não serrava os meus problemas. Eu não sei se o serrote dele era ungido, mas nunca resolveu o problema, né? Aí eu queria largar das drogas, eu ia lá em Santana, naquela igreja de Santana, tinha um montão de altarzinho, eu fazia uma reza em cada um deles, falava: me ajuda, eu preciso sair disso, eu não aguento mais. E aí se alguém falava alguma coisa deles, eu tive aquilo por verdade, desde que eu nasci, mas era um sofisma. Me apresentaram uma mentira, eu criei nela há anos, e aquilo prendeu a minha mente para ver. Sofisma é isso. Então tem um monte de sofisma sendo postos na igreja, esse monte de coisa orada, ungida, é tudo sofisma, leva a pessoa a crer em coisas abstratas, mortas. Elas põem a vida delas nisso. Quando a verdade vem, a sofisma está lá, ó. É um engano. Quantas coisas que você acreditou que eram mentiras, olha para a palavra de Deus, era sofisma que foi posto na nossa mente. Quantas coisas. Está entendendo o que é o sofisma? E altivez. Ele me libertou do império das trevas. Não, não é bem assim. Altivez é todo raciocínio que sempre tem uma desculpinha e quer ter razão acima da palavra de Deus. É altivo com a verdade. Se ele me libertou, acabou, não aceito outra coisa. Não é bem assim, não é bem assim, foi Deus que falou. Aí o sofisma, o altivez é isso, é sempre um argumentozinho que quer ficar em cima da palavra como verdade. Então ele apresenta 3 coisas aqui, né? Vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir sofismas, destruir fortaleza, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Veja bem, tudo isso se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então não há transformação. Meus irmãos, olhem para mim, por favor, prestem atenção. Conheço gente que ficou 20 anos na igreja e não tem uma mente renovada até hoje com a palavra de Deus. Volta para trás. Então se a cabeça não mudar,
Se a visão que está aí ou não for uma coisa implantada pela palavra de Deus, não muda, não há transformação. Pode beber uma caixa d'água orada, pode beber, vai, os rins vai se fazer bem, mas não vai resolver, não há transformação. Se a mente não mudar, não há transformação. Aceita isso ou não? Agora vamos para a descoberta da nova aliança, né? Vamos lá, você está em 2 Coríntios, primeiro. Para todo aquele que é nascido de novo, tem uma coisa preciosa nele, dada por Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 13, né? Mas a tônica é o versículo de número 16. Ele fala assim: versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então ele está dizendo, olha, nós recebemos o Espírito Santo. Para quê? Para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado. De que forma? Gratuitamente, sem pagar por nada, sem custo de nada. O Espírito vem para nós para nos fazer conhecer essas coisas. Depois ele diz: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Agora olha essa afirmação: nós que nascemos de novo, que somos filhos, nós porém temos o quê? A mente de Cristo. Então aquele que nasceu de novo, presta atenção, lá no Espírito ele tem a mente de Cristo. É por isso que o nascido de novo vai entender o Evangelho. O nascido de novo tem a mente de Cristo, ele vai compreender a graça de Deus, não tem como. Ele vai enxergar a verdade, porque ele tem uma faculdade, a mente de Cristo, capacitada para compreender a verdade, para ser despertada para a verdade. O nascido de novo ele pode ficar cativo em situações anos, mas ele tem a mente de Cristo e Deus vai trabalhar, vai despertar isso aí nele. Ele vai entender o que é salvo pela graça, ele vai entender o que é justificação, ele vai entender o que é redenção, ele vai entender o Evangelho, que só quem tem a mente de Cristo é que enxerga o Evangelho. Quem não tem não vai entender. Nós temos a mente de Cristo. Você tem? Nasceu de novo? Agora eu preciso expandir isso. Nós porém temos a mente de Cristo. Então se você nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Isso aí está brotando em você, está despertando, está clareando, está aflorando a cada dia. Vamos ver uma outra coisa. Efésios 4. Você não vai encontrar isso lá na velha aliança, mas na nova aliança tem essas coisas ricas. Efésios 4. Vamos ler versículos, a tônica é versículo 23. Vamos ler o 22. No sentido de que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis. Uma tradução está assim: no espírito da vossa mente, outra no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele fala que nós temos que renovar o espírito da nossa mente, do nosso entendimento. Por isso que as coisas de Deus só são conhecidas pela revelação de Deus, meus irmãos. Essa palavra, principalmente a nova aliança, ela só é conhecida por revelação de Deus. Mas revelação de Deus aonde? No espírito do nosso entendimento, na mente, no espírito da nossa mente. É aí que eu vou conhecer o Evangelho, vou ver quem é Jesus. Só posso conhecer as coisas do reino nesse espírito da nossa mente, lá dentro de nós.
Lá dentro, é por isso que as pessoas dão crédito a qualquer coisa que se fala em nome de Deus, porque ainda não tem esse espírito da mente, essa coisa renovada, essa coisa nova, que só quem nasceu de novo é possuidor. Você entende isso, querido? Entende ou não? Então, como é que eu vou renovar a mente? Você pode perguntar para mim, mas pastor, como é que eu vou renovar a mente? Não existe renovação sem a palavra de Deus. Então eu tenho que olhar a palavra, ficar em cima da palavra, deixar a palavra destruir as fortalezas, entende? Então, uma pessoa muito longe da palavra, muito longe de estudo, muito longe, vai ter dificuldade de renovar a mente, de despertar essa mente de Cristo, esse entendimento. Por quê? Porque o despertador da mente é isso aqui, ó. Não é assim, eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu li o Salmo 93. Quando estou com medo, eu leio o Salmo 93. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. É um contato com as verdades do Evangelho diariamente. É encontrar quem você é, o que Cristo fez por você, a sua posição nessa nova aliança. É se conhecer na própria palavra de Deus. Então eu tenho que ir conhecendo essa nova aliança e deixar Deus trabalhar, renovar, tirar a velharia da minha cabeça, essa mente de Cristo ser despertada, ser iluminada. É aí que eu tenho revelação da verdade da palavra de Deus. Você quer ver um texto que me ajudou muito a renovar a mente? 2 Coríntios 5, volta lá para 2 Coríntios, versículo 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. O que é conhecer as coisas segundo a carne? É na mente natural, tudo racional, tudo velho, né? Ninguém conheçamos segundo a carne, solta isso. E ele diz, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então, eu conheci Cristo segundo a carne, ele andou ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele fez milagres, fez coisas extraordinárias. Mas agora ele foi glorificado, eu estou conhecendo ele no meu espírito. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Meu conhecimento de Cristo não é mais aquele homem com aquela roupa branca, andando lá, que tinha sono, que dormia, que comia, né? Que, sabe, agora ele está glorificado. Eu estou conhecendo um Cristo glorificado, no espírito poderoso, glorioso, resplandecente, sumo sacerdote da minha confissão, da minha fé. Eu não estou mais conhecendo Cristo só segundo a carne. Se a sua visão de Cristo ficar só em Mateus, Marcos, Lucas, João, que ele vivia debaixo de lei, vai ser muito curta. Quem está nessa visão só vê Cristo, só faz milagre, só faz cura, só faz milagre, só expulsa demônios, só fica nisso. Mas agora Paulo fala, estou conhecendo Cristo diferente, não mais segundo a carne. Estou conhecendo um Cristo no Espírito diferente. Como é que você vai conhecer Cristo agora? É pela carne ou pelo Espírito? É pelo Espírito. Aquela imagem, pode pintar um quadro, pode fazer estátua de Jesus, tudo aquilo é coisa segundo a carne, é velharia. Mas eu conheço agora Cristo no Espírito. Lá dentro é uma coisa diferente, o Cristo, em Cristo, o seu reino, é uma coisa diferente. Se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está, ele, olha lá, em Cristo é o quê? É uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Não quer começar a renovar sua mente? Fica nisso. Fale, eu sou uma nova criação, nasci de novo. Sou uma nova criação, nasci de novo. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Você tem que enxergar que você é uma nova criatura. Que quem não se enxerga como uma nova criatura, ele vai ficar preso no passado, preso na velharia, toda hora está na mão do diabo. Ele é aquela velha criatura, escravo. Mas a nova criação, os filhos redimidos são libertos totalmente, são salvos. O que é ser salvo? Alguém que foi tirado da condenação eterna, tirado da mão do diabo. O crente fala que é salvo, mas não acredita. O que é ser salvo? Foi tirado da condenação eterna, tirado do apodrecimento, tirado da destruição, tirado das mãos do diabo. Eu sou salvo agora. Já aconteceu isso comigo. A nova criação é salva, é nova noiva de Cristo. Não fica endemoniada,
Não tem espaço para demônio possuí-la. Ela é possuída pelo Espírito de Deus. Não tem medo do diabo. É a nova criação. A mente velha, ai, é demônio, ai. Está sempre assim porque não enxerga isso, gente. Quer renovar a mente? Que eu falo para você, olha para o espelho e fala, aí está. Uma nova criatura liberta mesmo. Salva pelo poder de Deus, comprada pelo sangue. Eu sou essa nova criatura, nasci de novo. Renova a tua mente. Para de ficar, ai meu Deus, acho que é demônio, acho que é espírito disso, acho que é espírito daquilo. Aí vem aquelas asinhas, tem demônio, só fala em demônio, né? Asinhas. Deus tem uma grande obra para você. Fica firme. Se escorregar já era. Deus está visitando teu marido, ele está em capela, mas também você ouve isso há 100 anos, a mesma coisa. Cansou dessas coisas ainda? Então, meu irmão, presta atenção. Você já viu o nascer do sol, não viu? Então está tudo escuro. Você olha para o lado leste, está tudo escuro. Daqui a pouco começa um clarãozinho, né? Um clarãozinho começa. Daqui a pouco vai clareando, as estrelas vão sumindo. Daqui a pouco vem um sol lindo, brilhante ali, sim ou não? Então é assim a mente renovada. Você começa a ver um clarãozinho. E aquilo vai aumentando e vai aumentando. E você vai sendo atraído por aquela luz, né? As trevas da mente velha vai apagando. Mas vem com a palavra de Deus. Não tem renovação sem a verdade do Evangelho. Até que aquilo vai brilhando, e uma hora está no seu máximo de esplendor. Mente nova que vê uma nova vida. Acabou o passado. Cristo me libertou uma mente diferente, que vê a vida diferente. Tem problema? Tem, continua na carne, continua, mas a minha cabeça é outra, minha mente é nova, é a mente de Cristo, uma mente renovada com a verdade do Evangelho. Quando você fica assim, você não precisa mais de libertação, não precisa mais de campanha, não precisa mais de monte, não precisa mais de óleo, não precisa mais de rosa, não precisa mais de nada, nem de profeta, nem de revelador, porque você tem a sua própria fé, você enxerga por você agora, não depende mais nem de pastor. Por quê? Porque você está vendo, né? Está vendo. O que mais importante você vai ver? Volta lá, Romanos 12, eu passei um minuto já. Vou passar mais uns 5. Como eu posso querer fazer as coisas e não entender a vontade de Deus? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí de uma mente renovada, que vê luz, o que vai acontecer com ela? Olha lá, para que experimenteis. Aí eu vou experimentar, vai ser a minha experiência. O que vai ser a minha experiência? Para que experimenteis qual seja, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu vou experimentar a vontade de Deus. Eu sei o que é a vontade de Deus para a minha vida, não tenho dúvida mais de nada. Mas a mente renovada enxerga isso. Por isso, meu irmão, vamos trabalhar na palavra de Deus. Leia as cartas de Paulo, não fica só no Velho Testamento. Você é novo na fé, lê 50 vezes o Evangelho de João, bastante. Depois lê Atos, aí começa a trabalhar nas cartas de Paulo, lê umas 15 vezes cada uma. Trabalha muito nas cartas de Paulo, que ali você vai ver o que é igreja, o que é evangelho, o que é salvação. E veja e vai e volta até que a tua mente pense como está ali nessas cartas. Aí você vai entender o que é uma mente renovada. Se ficar no Velho Testamento, tudo no Velho Testamento era por obras, era por esforço. Vai ficar com a mesma mentalidade da lei, preso no jugo da lei, não entende a graça de Deus, vai ter dificuldade de entender a graça de Deus. Mas se tem uma mente renovada, a nova criatura surgiu, a mente de Cristo está aí brilhando. Fala amém.